Oi! Lembra disso? Outra vez! Quem é que faz uma oi? Maioi é quem fala é o Frank Sinatra. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa 777 Podcast. Hoje aqui nessa mesa, nesse tempo de mesa maravilhoso com os meus dois amigos, Fábio Ramiro, Fabinho e Léo de Judá. Aquele que faz o brado do Leão. Como que é o brado do Leão? Jesus. O brado do Léo. O brado só Jesus. Só Jesus, né? Só Jesus. E por trás das câmeras nós temos aquela voz que você já gosta tanto, né? Você que nos acompanha aqui na TV Ondas Play. Maui! Aí, ó, ficou bom esse barulho. Só sucesso, só sucesso. Fala, David! Fala, meu Lobão, beleza, meu amigo? Rapaz, aí tá quase o sombra. Tá belezinha, gente, como é que vocês estão? Muito bom. Olha, eu tava com saudade já dessa mesa, desse bate-papo tão gostoso que a gente faz aqui, que é o 77 Podcast. Essa oportunidade de falar de Jesus de uma forma diferente, falar do Evangelho de Jesus, trazendo você pra fora das quatro paredes, né? 777 Podcast é aquele podcast que você aposta no reino. Não é não? Diretão. Aposta É a aposta certa mais da sua certa vida. da sua vida. Aquela aposta que é eterna. Isso aí. Bom, e você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 777 Podcast, direto aqui dos estúdios da TV Ondas Play. E você pode também nos acompanhar ao vivo, direto do chat do TV Não é o Ondas GPT. Play.com.br. Não é o chat Não é o GPT. GPT. É o chat daqui. É o chat. Fale conosco. O chat da TV Ondas Play. No site tvondasplay.com.br você também pode baixar o nosso aplicativo direto no seu smartphone. Para quem é da turma do iPhone, ainda não chegamos nesse patamar, né, no aplicativo. Ai, ó, do seu lado aí, Não? o povo do iPhone aí. O negócio do iPhone é interessante, né? O povo do iPhone aqui, ó. Quando a gente participa de reuniões online, a galera do iPhone não aparece o nome da pessoa, aparece iPhone de tal. Já Aí denunciou fulano de tal. iPhone de Léo de Judá. Eu nunca percebi isso. Eu percebi. Será por quê, né? Eu percebi. Já lembrou aquele rico. Só pra você saber. Já viu o Ricos 9? Não. Só pra vocês saberem, eu tenho um iPhone. Então, quando você vai fazer uma reunião online com mais pessoas e tem alguém que está usando o iPhone, a chamada denuncia. Denuncia, né? Não somos meros mortais como vocês do smartphone, mas Mas tudo aqui vai bem. ficar, tem um perafone. Tem o quê? Não é mexendo não, mas tem um perafone aí também. O perafone. Você já ouviu falar do perafone? Tem isso? Tem. Rapaz, então Que maravilha, que maravilha. Meus amigos, muito bom estarmos aqui hoje. E o nosso tema deste dia, dessa mesa, polêmico. é polêmico. É, A gente sempre traz uma polêmica, né? Senão não tem graça. Nas edições passadas nós falamos aqui muito sobre o Evangelho primitivo, falamos sobre o Evangelho coach, né? E foi muito especial, né? Tivemos aqui a participação do apóstolo Washington. Um beijo. Nosso apóstolo David. Tá pegando, hein? Tá pegando, sabe o O quê? Rodrigão também tava com a gente. O Rodriguete estava aqui com a gente. Mas sabe que essa mania de ficar mandando beijo pra todo mundo? É do Rodrigão, do garoto Xuxa. Beijo. O Garoto Xuxa, que chega aqui e manda beijo pra todo mundo. Manda beijo Pra mamãe, pro papai, pro titio, papai. pro cachorro, pro papai. Parece aquele programa da Xuxa de antigamente, que ia mandando beijo. Vai pegar. Mas muito bom. Que maravilha. Vamos falar de Jesus. Mas antes, eu tenho uma notícia para dar para você. Nós estamos com um novo parceiro, a Connect. Cadê? Vamos falar da Connect. Vamos Onde está conectar. o texto da Connect. A Connect, meus amigos, aqui em Maricá e em outras regiões aqui também, eu não sei se tem Connect onde você está. Você pode entrar no site da Connect. Qual que é o site da Connect, o Lobão? Você sabe? Enquanto o Lobão está procurando o site da Connect, a gente vai dizer aqui para você que a Connect está trazendo para você hoje o Connect Mesh Plus. É isso mesmo, através da tecnologia Mesh, você pode ter o sinal de internet ampliado, Wi-Fi na sua casa inteira. É isso aí. Beleza, hein? Então, não perca tempo, entre em contato através do WhatsApp 21 2042 30 11 e melhore a experiência com games online, vídeos e músicas com muito mais velocidade. Então, tá chegando aí a Connect, com um super avanço na velocidade. Fala pra gente, Lobão. Internet-connectfibra.com.br. Ó, fibra ótica, hein?
não é? Fibra ótica de última Mais geração. velocidade para o seu notebook, mais velocidade para o Exatamente. seu smartphone. pro seu Principalmente para você que iPhone. trabalha com audiovisual. É, isso aí. Partiu. Não? Você que trabalha com direto do plasma aí aparecendo para você o site da Connect. O comercial da Connect agora, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não. Jesus não tem nada a ver com a Connect. Mas direto do Você depende plasma. do dono. Com a fibra ótica da Connect, você está sempre 100% conectado. Aproveite nossas promoções, temos o plano ideal para você. Connect Internet, a melhor conexão da região. É isso aí, a melhor conexão da região. Bom, Boa, gostei. um beijo pra galera da Connect, que tem aqui nos sustentado com bastante conexão, não é não? E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, não é não, Léo? É isso aí. Qual é o tema de hoje? A simplicidade do evangelho. É, exatamente. Não O perigo de se perder a simplicidade do Evangelho. Se eu não me engano, esse é um dos conselhos de Paulo, né? Na carta aos Coríntios. Isso. Quem sabe como que era o contexto histórico ali da cidade de Corinto? Vocês lembram? Era bem promíscuo. O histórico ali da cidade era de... tudo voltado para a parte sexual, era uma coisa bem pesada. Muito diferente de hoje em dia, né? Não, muito diferente. Nada muito diferente de hoje. Não é muito diferente, não. Que eu me lembre. Assim, hoje você tem o Brasil sendo considerado o país mais promíscuo. É verdade, essa notícia é nova, Notícia né? nova aí. Então, Vai assim, será que estamos na Corinto atual? Ranking número 1. Será que estamos corintianos, né? Então, o corintiano já tem por aí. Enfim. Mas até onde eu sei, a cidade de Corinto era uma cidade onde recebiam muitos turistas, né? Muitas Sim. pessoas de fora, de outras culturas. E tinha uma mistura muito grande de culturas ali na cidade de Corinto. Sim, muito a questão ritualística também. Então vinha gente de tudo quanto é lado, vinha gente de todos os vários deuses ali que eles serviam. E vinham para a cidade de Corinto e ali eles se misturavam, né? Tanto em atos sexuais como rituais de sacrifício, tantas outras coisas. E Paulo, ele estava escrevendo essas duas cartas para Corinto, né? Para a igreja de Corinto, porque já havia ali uma grande mistura de gente, de povo, de pensamento, até mesmo dentro da igreja. Né? A ponto de Paulo, em algum momento, ele perceber que a igreja já estava se desviando de uma simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E o que é a simplicidade do Evangelho? Perder a essência, né? Daquilo que Jesus ensinou. E o que acontecia ali, na realidade, era o fato de você ter muita ciência, muita filosofia, muita coisa acontecendo e ela entrando dentro das igrejas. Então, assim, a pessoa mais qualificada que tinha para poder escrever essa carta para a igreja de Coríntios realmente era Paulo, porque ele também entendia. Ele conhecia a filosofia do mundo e ele estava ali exatamente para poder combater, para não ter esse contágio, essa interferência com as pessoas que estavam aprendendo sobre o Evangelho. E ele fala sobre não deixar se contaminar com a astúcia de Satanás. E estava usando isso para poder influenciar as pessoas. Hoje, será que a gente começou aqui falando que o Brasil hoje chegou no ranking de o país com maior índice de promiscuidade entre todos os outros países. Será que nós estamos numa realidade parecida com a realidade de Corinto? Eu acho que a gente está mais parecido com o que Jesus denunciou na época dele. Jesus ele falou algo que eu acho muito interessante, que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Então, tipo, a cidade de Corinto tem, por sinal, né, a parte ritualística sexual muito pesada, como aqui no Rio de Janeiro também, se você considerar o carnaval, né? Tem essa parte ritualística que é feita por conta da sensualidade, né? Então, assim, mas você vê que vai além disso. Tem uma semana agora nós vimos o filme Som da Liberdade, nós percebemos que nós assistimos. Está disponível no YouTube. Existe ali naquele filme ali uma denúncia de algo que acontece embaixo do nosso nariz. Você vê? O filme foi todo rodado aqui, na Amazônia. Você entende?
Passou-se muito na Colômbia, mas no Brasil não é diferente. Existe um tráfico, né, de crianças muito grande, existe prostituição, né, de pessoas, crianças menores, é coisa muito pesada nos nossos dias e acabou-se com a inocência. Né? E a gente não pode esquecer em momento algum que o próprio Cristo falou, que foi até uma das cenas do filme que me chamou a atenção, que quando é melhor amarrar uma pedra de mó no pescoço e se lançar no mar do que fazer escandalizar um dos pequeninos. Né? Então assim, a gente hoje não ontem, né, mais preciso, nós estávamos ouvindo um testemunho de uma pessoa que foi criada dentro do Evangelho, né, o Kaique, e teve situações de abuso dentro da própria igreja. Você está entendendo? Então assim, hoje dizem que o Brasil ele tem 80% da sociedade chamada cristã. Como que o Brasil é o país mais promíscuo do mundo, sendo ele uma sociedade de maioria cristã? Tem uma coisa errada. É uma coisa muito de errado que não Aí você vai em dados na internet, um dos maiores acessos, um dos países que mais acessam pornografia são os brasileiros. 60% dos brasileiros acessam pornografia. Quem são esses caras se 80% da população é cristã? Será que a pornografia ela tá entendendo? Entre os cristãos também? Então assim, o tema não é pornografia, mas a gente está falando de uma cidade que ela estava ali totalmente corrompida. E aí tá falando da igreja, né? Você entendeu? A cidade. Ele percebeu. Ele percebeu. Se você, gente, quem não lembra, isso é muito sério. Quem não lembra daquele episódio, ele vai começar a bater em cima de uma igreja que era para estar fazendo a diferença, não sendo contaminada. Quem não lembra daquele episódio que Paulo está falando para a igreja de Corinto, numa situação onde tinha um crente dentro da igreja que tinha relações sexuais com a esposa do pai. Com a madrasta. Entrega pra Satanás pra ver se dá jeito. Entende? Foi o que o Paulo falou, tá? Era um dos casos que tinha. E esse era um dos casos que tinha ali na igreja de Corinto. Esse era o nível que ele tinha que resolver ali dos problemas dele. Entende? Então existem coisas muito direcionadas ali para o contexto da igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Por exemplo, quando ele fala que a mulher ela deve vestir o véu, deve usar o véu na cabeça. Tem todo um contexto histórico ali na cidade de Corinto, porque as mulheres elas mostravam, né, o cabelo e era algo muito ritualístico a nível sexual, né? Sim, as sacerdotisas. Para a situação ali de Afrodite, né? Da deusa Diana também. Diana não, Afrodite. Diana e Afrodite, né? Afrodite é Diana. Não, Afrodite é. Acho que era Diana. É Diana. Afrodite, ela é da Grécia. Coloca aqui nos comentários, era Afrodite ou era Diana? Você que entende da igreja de Corinto. Eu acredito se, independente da deusa que for, a parte sexual, a ritualística sexual, ela estava voltada para algum tipo de deusa. Então, assim, as pessoas, elas hoje, né, têm levantado outros deuses, né, que são os ídolos vivos. Temos hoje aí na nossa sociedade mulheres estão se prestando até mesmo saídas da igreja a um projeto sexual de sensualidade muito grande. E essas pessoas são chamadas de ídolos. Elas influenciam nossas meninas, nossas mulheres, entendeu? Trazendo, né, dentro da nossa sociedade uma ideia de que a mulher, para ser muito bem aceita e muito bem vista, ela tem que estar nua. E fazendo situações de atrocidade sexual o tempo todo. Isso é uma realidade hoje, infelizmente, dentro de muitas igrejas. É o que ganha mídia. O problema é que ganha mídia. O celeiro da música no Brasil é a igreja. Não só para o mundo gospel, mas também para outros artistas. Se você for pesquisar, a Anitta, a Ludmilla, várias cantoras passaram pela igreja. Então, assim, muita gente conhecida quando criança tem um dom, tem um talento e em determinado momento sai da igreja para poder seguir carreira aqui fora.
E hoje a gente vê muitos artistas também, mulheres principalmente, que estavam na igreja e começam a deixar a carreira, né, gospel para poder seguir uma carreira secular. Então, mas aí vamos Aí pensar começa a no tempo. subverter a igreja, a mensagem da igreja. Só Que o que estava escondido por trás disso é que para elas muitas coisas não mudaram. Porque na realidade o que elas vivenciavam dentro da igreja acontecia exatamente aquilo que acontecia na igreja de Coríntios. Então assim, se você está dentro de uma igreja onde você vê essas coisas sendo escondidas da grande massa de membros que estão sentados ali, mas você está ali nos bastidores da igreja vivenciando aquilo, isso daí constrange a pessoa de tal maneira que ela vai para o lado de Satanás, ela vai realmente para o mundo. Vou ficar aqui onde é mais grave você passar por isso do que no mundo. No mundo já é normal, dentro da igreja não é para ser normal. Uma questão que eu acho interessante a gente pontuar é o seguinte: quando nós, foi até uma lembrança hoje, né, que eu tive com o apóstolo, nós dentro das igrejas nós temos uma dificuldade muito grande, das igrejas dentro do mundo cristão, né, que é de produção de conteúdo. Nós temos hoje quem gera tendência, quem gera consumo, quem gera programação neurolinguística de uma certa forma, não somos nós. Entendeu? Quando saímos em 2021 daqui de Maricá e fomos para São Gonçalo, nós fomos com uma mentalidade de ser as pessoas que iam influenciar nas redes sociais, nas mídias, de forma que fizesse com que as igrejas, né, elas gerassem conteúdo a partir do seu celular. Você imagina você ter uma igreja com 200 membros, todos os membros dessa igreja mostrando ali os seus momentos, os seus melhores momentos de comunhão dentro da sua igreja, por 2 horas. Como que seria isso a nível de impacto social? Você está entendendo? Em vez de chegar lá no restaurante e ficar tirando foto do prato, você está entendendo? Em vez de ir para a praia, ficar falando, mostrando o seu corpo e o quanto que a praia está maravilhosa. Por que não fazer com que as redes sociais elas sejam o seu meio de evangelizar? Eu acredito, Fábio, que isso não aconteceu assim, né, de uma forma tão prática, né, e acessível a todos, porque de contrapartida a gente vê pessoas que não estão preparadas para isso. Pessoas que estão ali exatamente para poder mostrar que não vive dentro da igreja. Então assim, e isso leva a igreja também a assumir um papel que não caberia a ela de fazer isso com os seus membros. Então assim, eu entendo que o que vocês queriam fazer é genuíno, mas precisa de uma pessoa madura para poder fazer isso. Imagina você no meio de uma oração e alguém tirando foto do seu rosto, sem você querer que isso acontecesse. Isso acontece a muito. A mídia da igreja já rola. Isso acontece, então, os midianitas de plantão. Então assim, esse assunto ele é muito controverso por isso, porque a intenção da gente propagar o evangelho através das mídias sociais, que hoje é a maneira da gente divulgar. O contraponto disso, você vai ver o jovem indo para um show totalmente alcoolizado, drogado, igual um zumbi paranoico, fazendo isso lá dentro do show e sai a cara de todo mundo, loucão, vomitado, isso aí a galera não tem problema. Não tem problema. Agora, por exemplo, se for uma pessoa num momento de adoração, de exaltação, de mostrando que ele não precisa de nada daquela droga toda ali que ele está consumindo para ser feliz, eu acho que sim, tem que ser divulgado. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam entender que, poxa, a ação do Espírito Santo é 0800, é simples. Sim. É o tema, você entendeu? Sim. Nós estamos dentro de um sistema hoje que demonizou a informação, entendeu? Demonizou aquilo que Satanás não tem. Satanás não inventou nada. A informação existe a comunicação ela existe desde os tempos antigos. Deus, se você for parar para pensar na tecnologia de uma certa forma, existiu uma tecnologia lá com os sacerdotes. Sim. Você pode perceber que tem muita imitação hoje. O chip, por exemplo, é algo que o sacerdote usava no peito. Entende? Então, assim, se você for parar para pensar. Para consultar Deus, né? Então, assim, se você for parar para pensar,
essa ideia de se comunicar de forma tecnológica, ela já existe há muitos anos, mas só que Satanás ele é ditador, ele quer fazer o seu reino particular. Sim. Porque ele quer tomar o lugar de Deus e está levando um monte com ele. Então assim, hoje eu não pretendo de forma nenhuma, entendeu? Demonizar aquilo que a gente pode santificar. Assim, por exemplo, se eu tenho hoje um aparelho que se conecta com, sei lá, a gente for parar para pensar no nosso grupo de influência, né? Através do YouTube, por exemplo, nós conseguimos atingir 24 países, entendeu? Sim. Por conta do que a plataforma mostra pra gente. Com a TV, a gente é 193 países. Se a gente for parar a pensar, poxa, temos a possibilidade de comunicar hoje para o mundo inteiro. Através do que a gente está falando aqui, alguém pode estar assistindo lá no Azerbaijão. Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa entender que ser de santos como eu sou santo. Sim. Aquele que está sujo, suje-se. Aquele que está limpo, limpe-se. Mas quer ver uma coisa? Por que o dado não bate? Então, o Paulo... O dado de você ter aqui uma pequena igreja atingir 17 países e talvez uma igreja local, que foi a igreja local, a igreja primitiva. A função da igreja ela é ser local. Sim. Por isso que existem os missionários. Sim. Até para poder chegar naquela comunidade e estabelecer uma igreja local. Por que as igrejas locais hoje estão definhando? A igreja que prega o evangelho simples. É aí que pega o negócio. Eu entendo o seguinte, por exemplo, que as pessoas elas hoje estão preocupadas em mostrar de dentro das igrejas é o bom e belo assento cochoado que ele está sentado, o ar-condicionado que ele está curtindo, telão de LED, né? Aquele painel que a igreja fez bonitão. Então, o problema é que a igreja que não se adoração. Conecta, a igreja que não se conecta com a tecnologia, com o celular, com a mídia e tudo mais, ela está ficando para trás. Sim. Concorda? Mas será que a pergunta será que esse é a única maneira? Não é a única maneira. Não é a única maneira. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque é uma ferramenta. É uma ferramenta. Porque eu estou falando isso porque o Fábio e o David aqui, eles são da mídia, né? Eles têm uma agência publicitária para missionários e pregam o evangelho através dela, é a ferramenta de trabalho deles. Então, tem que haver um contrapeso, uma contrabalança com relação a essas igrejas que estão fazendo de tudo da tecnologia, copiando o mundo e crescendo cada vez mais em forma numérica e não de qualidade. E através disso, dessas igrejas que elas incham, as igrejas locais pequenas elas estão se fechando. E você não vê nenhuma forma de até mesmo contribuir para o evangelho dessas igrejas grandes que poderiam estar incentivando as pequenas igrejas. Por que não? A gente pode ter uma mega church aqui de 5 mil, mas ela poderia muito bem, se não tiver a bandeira dela, ela não assiste as pequenas igrejas. Então assim, tá aí até uma coisa para a gente poder pesquisar. Será que tem alguma igreja dessa mega church que incentiva e até mesmo apoia uma igreja que não seja da sua bandeira? Eu até hoje não pesquisei, tá? Uma coisa pra gente talvez hoje com o movimento de unidade que está surgindo, tem alguma coisa parecida. Mas é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. A gente pesquisar, né? E sugerir também, né? Afinal de contas, querendo ou não, a gente vem estando em certos lugares, conversando com certos pastores. O que eu sei que existe, né? Por exemplo, sistemas de mentoria. Só que o sistema de mentoria ele vai te exigir um custo, né? Não é aquela ideia de o que você recebeu de graça você vai dar de graça. Não, e tem um apadrinhamento, então assim, começa a entrar por um... É o que eu conheço. Não sei se é tão adequado pelo contexto do evangelho, simples e puro, né? Como o próprio... discussão, o simples e puro evangelho, o perigo de se perder isso. Entende? Assim, já que o Léo entrou na linha do advogado, vai entrar lá de cá. Legal, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, uma pessoa ela vai sair de uma
intenção dela, ela vai trazer o povo para uma melhoria ali de uma certa forma, né? E ela vai se deslocar. Ou a igreja, de uma forma geral, entra em consenso e faz com que aquela outra igreja que é pequena ela se desenvolva, é um porém. Ou tipo, aquele camarada que vai lá para fazer com que aquela igreja ela se desenvolva, né? Ele tem que ter uma ajuda de custo de quem está chamando ele para ir lá. Você entende? Sim. Porque, às vezes, por exemplo, eu saio daqui e vou para São Gonçalo. E esse deslocamento ele tem um custo. Você entendeu? Então, o que acontece? Se eu vou partir daqui para lá, né, para ressaltar tudo aquilo que eu, todos os conhecimentos que eu adquiri, né, com o Core, e todos os custos são meus, não sei se é justo. Não sei se Mas o que eu penso em relação a isso, por exemplo, você tem um sistema de mentoria, onde você vai cobrar uma matrícula, você vai cobrar uma inscrição, você vai cobrar um acompanhamento. Qual que seria a sugestão do Evangelho puro e simples? Você tem o conhecimento que Deus te deu de alguma forma, você provavelmente deve ter investido dinheiro, recurso financeiro, mas se a gente for pensar em expansão do Evangelho, na expansão do Evangelho, o que eu percebo hoje, é o seguinte, Calma, só um minutinho. Quando você tem a expansão do Evangelho, quando você tem um pregador cobrando 40 mil, por isso é um problema. Agora eu estou falando de ajuda de custo. Então, você tem a expansão do Evangelho, o que você vai fazer na expansão do Evangelho? Você vai criar um evento na sua igreja, que você vai se propor a desenvolver outras igrejas e outras ideias. E quem quiser vai, meu irmão. Você não precisa se deslocar de lá e entrar na outra igreja. Você abre um evento e quem quiser ser desenvolvido de forma gratuita vai se deslocar naturalmente. É o que eu penso. Entende? Não, mas tudo bem. Porque eu levantei esse assunto em relação às grandes churches que elas fazem o quê? Elas estão inchando. E muitas das vezes a custa de pequenas igrejas que estão se fechando. Levantei esse assunto. Porque as igrejas, as mega churches, elas acabam sendo igrejas para atrair aquele que está lá por uma proposta de conforto. O que eles vão fazer? Não é Na uma maioria proposta das vezes a igreja mega church que vai apoiar essas igrejas pequenas, eles vão se tornar, vão acabar criando um jeito dessas igrejas pequenas acabarem e virem todos para a igreja church. Sim. E as pequenas igrejas, o que acontece? Quando a gente fala sobre ter o equipamento de mídia, de divulgação, você vai ter que entrar numa equipe dessa igreja grande ou você vai ter que parar de fazer isso. Porque as pequenas igrejas, que por conta de ser uma demanda que todo mundo está fazendo, principalmente as maiores, as pequenas começam a querer fazer igual. Isso é a ordem natural do ser humano. Só que não aguenta, não faz bem feito, fica parecendo uma coisa paliativa, fica feio até e muitas das vezes fica apelativo. Então aí mesmo que acaba de afundar com essa pequena igreja. E os grandes profissionais, eles estão cada vez mais qualificados para poder estar mais caros e entre eles. Então assim, você deixa, a gente não está falando sobre socialismo, mas acaba sendo uma coisa voltada para poucos. Se a gente para quem tem influência, contato, estudo e qualidade. Mas se você for parar para pensar... Num mundo que tem uma demanda muito grande. Eu vivi isso... Principalmente para as pequenas igrejas. Eu vivi isso como músico na igreja. As igrejas das mega churches, elas já tinham os melhores músicos que tinham qualidade, tinha condições de pagar o músico. Aí o camarada que se desenvolveu na pequena igreja, ele chegava lá, ele tinha que cumprir horário, ele tinha que estar lá todos os cultos, ele tinha que fazer toda a parte de acervo musical, ele tinha que estar todos os ensaios. Era muito cobrado e não existia nem a parte da ajuda de custo, por exemplo. Né? Aí o que aconteceu? As mega churches vieram e assediaram esses músicos, pagaram para eles estarem ali, fazendo um trabalho profissional que era feito dentro dessas pequenas igrejas e hoje o músico que se coloca no lugar de músico dentro das igrejas menores de forma voluntária,
voluntária, mano, é uma dificuldade, você não faz ideia. E É é muito muito grande. tempo, isso já tem bastante tempo. As grandes gigs foram para as gravadoras. Esse seria o evangelho puro e simples. Então, mas o que é o evangelho puro e simples? O evangelho Porque a gente puro e falou aqui de um monte de coisa, a gente É, falou sobre a gente precisa- coisas aparentes, sobre É. muitas aparências da igreja, Sim. mas o que realmente é o evangelho O puro e evangelho simples? O que puro você e sugere? simples, ele está ligado a coisas que a pessoa ela vai fazer por amor, na minha concepção. Porque Jesus ele vai falar da gente ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba. Prudente em qual sentido? A partir do momento que eu faço tudo por amor, alguém vai ter que pagar o custo. Eu tenho condição de pagar esse custo? Ele vai falar também, estou fazendo de contraponto, tá? Para gerar polêmica mesmo. Porque é o seguinte, vamos lá. Se você vai pensar lá no evangelho que ele está falando lá na situação do Sermão da Montanha, ele está falando lá que, olha, quem entra dentro de um projeto de construção e não pensa de como vai ficar o final desse projeto. Sim. Ele vai entrar ali e não vai conseguir terminar e vai virar motivo de chacota. Sim. Porque o cara não se planejou, ele não se estruturou, ele não pensou em nada, ele só fez. Então, mas Entendeu? nesse discurso... É o discurso de Cristo. Isso, quando você entra num discurso da obra do Senhor, quem dá o início, quem dá o recurso, quem dá o fim é Deus. Sim, Então, mas essa é a única é diferença. disso que eu tô falando pra você. As pessoas elas entram de cabeça Por num vontade projeto própria. por vontade própria. Isso, na Então, o que força do acontece? braço, aí é Quando diferente. você vai falar, por exemplo, o próprio Cristo ele vai falar que certas coisas que viriam da parte dele, porém, você vai ver isso no desenrolar de Atos, no desenrolar do próprio Paulo falando que trabalhadores são dignos do salário. Você está entendendo? Sim. Por exemplo, você vai ver uma igreja investindo rios de dinheiro num data show, rios de dinheiro num telão de LED. Você vai ver a igreja Não, despejando literal dinheiro em bancos confortáveis e ar-condicionado sim. no clima de montanha. E às vezes É o um irmão que ecossistema privatizado. Você está entendendo? Que aí às vezes o irmão que precisa se deslocar, o irmão que está querendo fazer a obra do Senhor, que é um missionário, eu vejo aquela irmãzinha que está lá na Amazônia. Cara, ela foi entrando no mata dentro, a garota é magrinha, a Sim. Amanda, ela é muito magrinha. Eu fico, meu Deus do céu, o enfiou no meio mosquito da da mata Amazônia de- dá uma picada nela e ela fica sem sangue, ela é muito magrinha. E a menina vai lá e não tem recurso. De bermuda cara. no meio da De Amazônia. bermuda no meio da Amazônia. Então o que acontece? Imagina, eu fico imaginando o seguinte, esse recurso que é investido para gerar conforto, você entende? Por que não ele é voltado para coisas que são realmente efetivas? Você está entendendo? Será que o evangelho do reino ele está sendo pregado da forma... Aí a gente volta lá na ideia do evangelho do templo versus o evangelho do reino. Sim. Entendeu? Será que o evangelho do reino ele está sendo realmente pregado nas igrejas de forma que o reino avance? Porque eu tenho visto outras pessoas que estão entrando, né, de cabeça, né, e não medindo esforços para fazer o negócio acontecer, e eu tenho visto pessoas que estão querendo e não medindo esforços para fazer uma situação onde vai gerar mais custo, né? As pessoas elas nunca vão estar satisfeitas, nunca vai estar satisfeita. Vai ter você está aqui com calor, eu já estou começando a ficar com frio. Entendeu? O Léo lá tá acostumado, mas ele tá mais lá pra ponta. Você tá entendendo? Eu tô com frio, você ainda tá com calor e o Léo tá mais ou menos. Tá congelado. Você tá vendo que não vai, o camarada ele vai fazer uma mega estrutura e não vai agradar todo mundo. É verdade. Entendeu? E às vezes aquele cara, o Léo lá tá, poxa, tá muito quente. Não, tá muito, você tá falando, não, tá muito quente. Ele tá falando, tá muito frio. Esse é o contraponto, isso é bom. Mas Isso a é gente, muito bom. a gente ainda tá falando de estrutura. Você entendeu? Mas aí o que eu tô falando é da estrutura mesmo. Pensa que se a pessoa ela vai ficar pensando em agradar o Léo ou agradar você, mas não vai agradar nenhum dos dois, não vai chegar a lugar nenhum e o que realmente precisa ser feito não é feito. E o que você acha que precisa ser feito? O que precisa ser feito é a Amanda ela receber esse recurso. Em vez de eu estar tentando agradar vocês, eu estou fazendo com que a Amanda chegue lá com um recurso. Por que a Amanda tá lá? A Amanda está lá porque ela queima por Deus, ela queima por Jesus, ela quer pregar o E o Evangelho. que ela tá fazendo? Ela está fazendo com que o Evangelho seja expandido. Como? Através da pregação do Evangelho, velho. É isso. O evangelho é puro e simples.
Mas ela precisa de recurso também. Precisa Isso de que eu tô falando. recurso. Ela precisa, em vez de a gente estar aqui pensando, tipo, a gente precisa melhorar a milhar, a gente precisa melhorar o assento. Não, a gente precisa melhorar as condições da Amanda chegar. Preparar, pavimentar um caminho. Pavimentar o caminho para Amanda. Para que pessoas como a Amanda cheguem nos seus determinados lugares de pregação. E o mais interessante, que chega ao ponto de não precisar chegar lá, porque lá já está estabelecido. Isso aí. Porque existe uma grande diferença da gente pensar só em estar fazendo alguma coisa longe e às vezes perto não está sendo feito. Ou achar que está sendo feito e está sendo mal feito. Às vezes é muito mais fácil uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho lá na Amazônia ouvir a primeira vez e aceitar Jesus, do que aqui em Maricá, onde tem cada esquina tem uma igreja pregando um falso Jesus. Por quê? O problema é um outro problema. Aí entra o falso evangelho. É o falso evangelho. Então, mas não deixa de ser você fazer aquilo que tem que ser feito. Sim, sim. Né? Aonde quer que você estiver. Do lado da sua casa, com seu vizinho, ou do outro lado do mundo. Esse é o evangelho puro e simples. É o ID. O ID começa com o primeiro passo. Sim. O ID ele vai começar a transformação daquele que prega. Isso. Então o que acontece? Se eu tô falando por esse meu vizinho de portão, ele tá lá vendo que, poxa, meu quintal, a minha frente ela tá toda suja. Aí, poxa, eu vou chegar. O primeiro passo é limpar minha frente. O primeiro passo é eu não estar em contendas diárias com minha esposa. O segundo passo é eu estar fazendo minha filha uma criança bem educada. O terceiro passo é eu estar dando um exemplo de não estar com todas as minhas contas em dia. O quarto passo é eu estar ali na minha rua ali, ser um cidadão que eu chego e saio, cumprimento todos os meus irmãos ali que estão na região. Sim. E por aí vai. São vários passos que eu vou dando dentro da minha sociedade porque eu estou sendo transformado. Entendeu? Porém, existem, a partir desses passos aí, uma expansão deles. Eu não posso ficar parado nesses passos. Preciso manter esse aqui, melhorar cada dia nele e avançar para outros passos. Sim, sim. Entende? Porque assim, a Amanda é o resultado quase que intermediário disso. Porque você vê Jesus falando para pregar no nem todo mundo tem em um hábito para poder ir. É. Ainda tem essa questão, às vezes você é preso à sua família, você tem uma demanda que você não consiga ir. Eu sei, Leão. Mas existem pessoas que têm, como a Amanda, ela se dispôs a fazer isso. É isso. Ela e a gente tem que honrar isso. Como que eu pavimento para chegar lá? Isso, é isso que eu estou falando. Se eu não estou disposto a ir, eu tenho que honrar quem está. É isso. E ela lá, de contrapartida, ela me honra aqui porque ela sabe que o que está sendo feito aqui é uma intercessão, é um apoio financeiro e muitas das vezes é uma preparação para quando ela voltar, se ela voltar. Então, eu acho que a maior dificuldade do missionário é ele saber que a ida pode ser uma aventura, mas a volta ela pode ser drástica, pior do que a ida. Por quê? O que dá garantia para o missionário realmente, estou falando como igreja, o que a igreja deve fazer para um missionário não é só pagar a passagem de ida. Sim. Essa passagem de ida, muitas das vezes, ela deixou a faculdade de lado, a família de lado, o emprego de lado e ela está indo. E ela cumpre. Ela fica lá 1 ano, 2 anos ou alguns meses. Agora, a volta, o que a igreja faz com essa pessoa? Dá um microfone para ela e fala para ela só contar as experiências dela e depois dá um tapinha nas costas e aí, se não tiver próxima, ela perdeu 1 ano de faculdade, ela perdeu 1 ano de trabalho. Então, essas coisas que devem ser Tem uma pensadas. estrutura. Sim. Então, a gente honra quem vai e essa pessoa, ela está lá honrando quem ficou e a continuidade depois disso. Sim, aí, por exemplo... Esse é o evangelho puro e simples. Esse é o evangelho onde todos pensam em tudo. Né? Isso. O trabalho do quem foi, né, ele tem que ser planejado, apoiado e é claro que o pessoal vai exigir essa tal justificativa, né? De, sim, é normal. É normal. Né? Mas uma coisa que me permeia bastante, que eu tenho pensado muito sobre isso, é o investimento que é feito para que tenha esse conforto aqui e o investimento que é feito para que a menina chegue lá. Eles estão no mesmo patamar? Eles estão hoje no mesmo patamar? Eu digo o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma igreja hoje que ela recolhe aí 100% um valor X
XYZ. Precisa chegar a ver de fato que fizemos umas contas esses dias aí, tem igrejas aí que tem condição de... A gente tem igreja que num domingo arrecada quase, sei lá quantos R$1.000. Você vê pela estrutura. Né? Para se manter uma estrutura, você vai ver ali que não é menos de 1 milhão. Já evoluiu isso de igreja para preletores. Preletores que não são mais considerados pastores, eles mesmos se consideram mais pastores. Eu sou um preletor, eu sou um palestrante. No começo era pastor. Pastor fulano de tal vai vir aqui pregar. Aí daqui a pouco aquele pastor passou a ser um preletor, hoje ele é um palestrante. Ele dá mentoria. Então daqui a pouco ele não precisa de igreja, porque ele movimenta milhões através de reunir pessoas e dar aquela mentoria, aquela pregação. Aí se torna uma palestra, né? Um palestrante que vai de lugar a lugar. E na realidade fomos chamados não para ser apenas pregadores, mas para ser testemunhas. Testemunho com a vida. Eu não sei, certa vez foi Charles Spurgeon, né, que falou, acredito que essa fala não seja dele, mas ele disse que se for necessário, a gente use palavras para poder pregar. Ela é atribuída a uma opção de gente. Poxa, é um dos santos da Igreja Católica. Agostinho? Não foi Agostinho, não. Foi São Francisco de Assis. Eles já atribuíram várias pessoas. Mas assim, a que eu vi quem falou foi São Francisco. a que eu vi falando foi Charles Spurgeon. Uma vez ele usou essa frase e não era dele. Então, nós devemos pregar, se necessário, usar as palavras, né? Assim, antes de encerrar, é interessante a gente entender o seguinte: o Evangelho puro e simples, ele está atrelado aqui, né? Nós precisamos entender que o Evangelho ele precisa ser pregado, né? Mas ele não foi feito para ser pregado sozinho. Por quê? Lá no início, como eu estava tentando puxar ali em Mateus 10, Jesus ele seleciona 2 e envia de 2 em 2. Por quê? Quando esses 2 eles fossem, eles voltariam com a galera. Tanto que foi o que aconteceu. Eles foram 12 e voltaram 70. Lembra disso? Então o que acontece? Eles foram lá e trouxeram para aquela comunidade um outro número de pessoas, que a ideia era, depois que esse retorno acontecesse, saíssem mais outros grupos de 2. Outras duplas, no caso, né? E fizessem o mesmo movimento. Imagina, 140. Né? Mas você percebe que existe uma ida e um retorno. Né? Você vai ver isso sendo desenvolvido em Atos. Quando você chega ali em Atos, você tem uma comunidade de pessoas que repartiam pão, tinham comunhão, tinham unidade, faziam tudo planejado, porque existiam pessoas que tinham recursos e alguns até mesmo vendiam o que eram seu para fazer com que todos estivessem em igualdade de condições. Entende? E num dado momento você vai ver que o Evangelho ele cresceu exponencialmente, porque eles entendiam que o Evangelho era o seu tesouro principal e que Jesus Cristo ele voltaria a partir do momento que todos ouvissem. Para isso acontecer, ou somente 2 não vão conseguir fazer. O modelo que Jesus fez foi um modelo expansionista, onde na primeira leva 2 viraram 70. Entendeu? Então assim, nós não podemos perder a essência do Evangelho. Nós precisamos sim pregar a unidade. A gente precisa sim trazer para quem não está ouvindo a gente a essência e da simplicidade do Evangelho, de que nós, em comunhão, em comunidade, nós vamos fazer uma sociedade igualitária até que Jesus retorne e faça todos serem exatamente iguais. Vai ser exatamente o que éramos no Éden, né? Um corpo glorificado, que não vai ter mais necessidade, que não vai chorar mais, entendeu? Que vai ter cada um sua casa, entendeu? Preparado pelo próprio Cristo. Mas, até que isso não ocorra, nós temos que agir um emaranhado de preocupações, onde só a necessidade dele, a necessidade de quem está me ouvindo, né? Vai ser posta em mesa. O que eu posso fazer para aplacar a dor dessa pessoa?
para que esse camarada aqui, junto comigo, nós juntos, nós vamos partir, mas, poxa, eu não posso partir preocupado com o cara aqui. Não posso partir preocupado com você. Entendeu? Eu tenho que partir, nós todos vamos partir debaixo de um planejamento, onde que lá no final todo mundo viu aquilo ali acontecer, o negócio evoluiu e, poxa, todo mundo pode também fazer parte disso. Você está entendendo? A partir da essência, do início, do primordial, que foi quem instituiu isso, o próprio Cristo. Então, né? vocês mas não pensam... sem grandes recursos, é claro, porque é insustentável. Vocês pensam então que o modelo de igreja e evangelho que nós temos hoje no Brasil, vou falar do Brasil, né? Falar do Brasil. Conflita com a simplicidade do evangelho, puro e simples de Cristo? Totalmente. 100%. Conflita porque eu vejo uma emaranhada de pessoas sentadas num banco e um pregando. Todo Sabe dia. o que me traz É para todos pregarem. uma estatística que me traz essa realidade? Quando a gente fala sobre a tradução da Bíblia, né? Tem aí cerca de 8 mil línguas que a Bíblia ainda não foi traduzida, só 10% tem toda a Bíblia traduzida. Por que só 10% se nós somos quase que a maioria no mundo? Onde está a nossa dificuldade, né? Onde está o nosso fracasso que nós não conseguimos... Aliás, como nós falamos aqui no começo, onde está o fracasso da igreja brasileira que ainda sendo o maior índice de cristãos no Brasil, nós temos aí cerca de 60% da população viciada em pornografia. E nós temos o Brasil hoje sendo considerado o país onde há mais promiscuidade. Onde está a igreja? Qual o fracasso da igreja? Que a igreja ainda não mudou esse quadro. Uma vez eu ouvi do Luiz Hermínio, estava ouvindo uma pregação dele, ele comentou que ele estava atendendo uma irmã e ela disse assim para ele: nossa, mas a economia do Brasil tá ruim, né, pastor? Apóstolo. Ele é apóstolo. Nossa, a economia do Brasil tá ruim. O problema é do governo, o problema é dos governantes e tudo. E ele respondeu sabiamente para ela: olha, o problema não é deles não. O problema, na verdade, é da igreja, que não está cumprindo seu papel. Se a igreja estivesse cumprindo seu papel, o Brasil estaria transformado. A economia do Brasil estaria sarada. Porque existe uma promessa. Segunda Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, né? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos uma dificuldade muito grande hoje no Brasil, a nível de promiscuidade, a nível de economia, a nível de miséria espiritual, né? Que reflete no físico. É porque existe um fracasso da igreja. Existe uma dificuldade muito grande da igreja de deixar de olhar para si e olhar para o que realmente importa, que é a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. É alimentar o faminto, é ir para a rua, é cuidar para que os seus irmãos não tenham necessidade. Gente, não faz sentido. Uma igreja com pessoas e gente na igreja padecendo necessidade e a igreja investindo em estrutura. Sim. E às vezes a pessoa que não tem necessidade, quer dizer, ela tem muita necessidade, ela é a primeira a tirar o que não tem para poder ajudar na estrutura. Exatamente. Para ela se sentir pertencente àquilo dali. Para se sentir pertencente e talvez por medo também. Por culpa. Por causa do discurso que sai do altar. Sim. Porque se não fosse discurso, talvez não moveria a pessoa a fazer isso. Então, Paulo está nos orientando para a gente observar e não sermos enganados como a serpente enganou Eva. Mas que nós não nos desviemos da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Puro e simples. Que é puro e simples. Né? É muito simples o Evangelho de Jesus. Jesus, você vê que ele teve uma vida simples. Nós é que queremos luxo. Nós é que queremos... Nessa de querer alcançar o conforto. A minha maior preocupação é quem é o alvo desse luxo. Tem um negócio muito interessante. Essa é a minha preocupação. Nós somos acostumados a, sempre que nós tivermos alguma dor, algum desconforto, seja ele físico
emocional ou de qualquer outro tipo de estrutura, nós procurarmos o médico, nós tomarmos o nosso remédio, nós buscarmos sempre um recurso onde nós não sintamos a dor. Quando na verdade o evangelho simples e puro de Jesus Cristo, ele é um evangelho que nos acrescenta dores. O próprio Jesus Cristo, quando Isaías profetizou acerca de Jesus, ele era um homem de dores, sabia o que é padecer. Né? Nós sabemos pela vida de Jesus. Eu acho que até pra gente não Ele é sentir um saudade da carne. Então, É só você pensar, se Que você tipo- quer eternidade, você sente que tipo dor, de- não quero mais isso. que tipo Tá? de cristãos somos nós que numa simples dor de cabeça, ao invés de buscar o Senhor, Esse aqui mesmo. a gente ainda vai buscar ainda como primeiro recurso tomar um remédio para poder aliviar a nossa dor. Como que a gente vai se identificar com as marcas de Cristo? Como que a gente vai se identificar com o Cristo que padeceu, o Cristo que sofreu as suas dores, o Cristo que foi moído na cruz, que foi transpassado, o Cristo que sofreu ali os seus flagelos? Bom, que tipo de cristãos somos nós que nós dizemos que nós parecemos Cristo, mas na primeira dor a gente corre atrás do remédio? Primeira coisa, primeiro recurso. Para não passar pela dor. Não, todas as igrejas buscam o conforto. E Jesus Não não é tinha nem assim. onde recostar a cabeça. Um ecossistema onde você tem tudo ali, você não precisa de nada. Quanto mais facilidade, melhor. Ah. Então, você vai precisar de Cristo ali. Meus amigos, meus amigos. E perde-se também aquela ideia de que eu preciso sair daqui para ir buscar a ovelha perdida, que foi o Sim. maior de todas os anseios do nosso mestre, buscar a ovelha perdida. Ele deixa muito claro que ele vai deixar as 99 no aprisco para buscar aquilo que está lá fora, não é o contrário. A maior referência. É como se a gente estivesse vivendo hoje, né? O pastor fazendo uma cerquinha especial, E você botando falou- uma grama específica que tá lá perdida que... E você Bom, falou uma e- coisa muito interessante, porque a referência como pastor, a maior que Jesus deu foi essa daí, Sim, o do cuidado. o bom pastor. Qual pastor que está saindo para poder cuidar daquela ovelha que não está mais no ecossistema Exatamente. da igreja? Dias de reflexão, meus amigos. Bom, estamos chegando no É pra final do nosso fritar, é pra fritar. 777 podcast fritar. e guarda isso no seu coração. Você quer ser parecido com Jesus? Igual a ideia do Jesus Copy, né? Você quer ser uma cópia de Jesus? Lembre-se que uma das primeiras características sobre as profecias de Jesus é que ele seria um homem de dores, sabia o que é padecer e está aí, né? Um evangelho puro e simples para a gente poder seguir. Será que nós vamos nos identificar com as dores de Cristo? Ou será que nós vamos buscar o nosso próprio conforto e permanecer onde nós estamos? O que está É sendo isso. mais valorizado hoje. Precisamos Que refletir. Deus te abençoe. Obrigado, gente, pela participação mais uma vez de todos nós. O Lobão! Uma. Muito obrigado. Só Olha sucesso Marcelo. ali atrás. É. Gente, um beijo no coração e a gente se vê no próximo 777 podcast com Quase uma saúde participação pra todos. especial do pastor Franklin. E o pastor Franklin, ele vai trazer para nós um tema muito bom. Vai ser... É o tema que Então, ele está prometendo que vamos revelar os principados e batalha espiritual, hein? É tema de batalha espiritual e você não pode perder. A gente se vê no próximo 777 podcast. É, aguarde nós. Tchau, gente. Fica com Deus.